Alexandre, eu vou conversar com o Igor sobre um outro assunto. Gostaria que você continuasse acompanhando com a gente para também comentar, porque é um enredo que precisa ser definido também em relação ao Brasil como um todo. É uma proposta de emenda constitucional para o sistema semipresidencialista. Isso aqui é um pouco novo aqui no Brasil, mas já é muito comum em outros países. E essa proposta está avançando no Congresso, que agora está mais fortalecido. Essa proposta também tem rejeição entre os apoiadores do governo Lula. Igor, o que é que essa ala aliada ao presidente rejeita? Qual é a situação dessa PEC entre os aliados do presidente Lula? Adriane, só para a gente contextualizar, todo país tem o seu chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de Estado representa o país no cenário internacional, como, por exemplo, uma reunião da ONU. É o chefe de Estado quem vai representar aquele país. E o chefe de governo é a pessoa que, de fato, governa, executa, representa o poder executivo. Aqui no Brasil, a figura do chefe de Estado e a figura do chefe de governo são a mesma pessoa, que é o presidente Lula. E é assim já há muito tempo, é assim desde a nossa redemocratização. No entanto, essa PEC, que foi protocolada recentemente na Câmara dos Deputados, quer transformar a República do Brasil em uma república semi-presidencialista, ou seja, a atuação do presidente Lula, o poder do presidente Lula estaria ali um pouco mais limitado. Pelo texto que foi protocolado na Câmara, o que acontece? O presidente Lula continuaria como chefe supremo das Forças Armadas e continuaria também como o chefe de Estado, ou seja, continuaria representando o Brasil na comunidade internacional. Só que o chefe de governo seria um primeiro-ministro, seria a pessoa que de fato iria governar o nosso país. E esse primeiro-ministro não seria escolhido pelo presidente, não seria escolhido dessa forma, seria escolhido pelo Congresso Nacional, seria a Câmara dos Deputados quem indicaria esse primeiro-ministro para de fato comandar o poder executivo do Brasil. Essa PEC foi protocolada pelo deputado federal Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, e a justificativa dele é uma modernização do sistema político brasileiro. E por que gerou críticas dos apoiadores do presidente Lula? Claro, porque vai limitar o poder do presidente. A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, que inclusive está sendo cotada para ser ministra do governo federal, foi até as redes sociais e disse que numa república democrática não existe um semi-presidente. Claro que por se transformar, por se tornar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, ela precisa ser aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Só que essa discussão ainda está no início. O texto foi agora protocolado, depois, a depender da vontade do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, será instalada uma comissão especial. Neste primeiro momento, Hugo Mota disse que essa discussão não é interessante. Lembrando que se essa PEC fosse promulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ela passaria a valer somente nas eleições de 2030 e não nas eleições de 2026. Mas é um longo caminho a percorrer, só que essa PEC começa a ganhar força já a partir de março, depois do Carnaval, viu, Adriane? Tá tudo ganhando força depois do carnaval, né? Eu vou pedir para o Alexandre Bandeira, nosso cientista político, voltar aqui para a nossa conversa para também discutir esse assunto junto conosco, Igor. Normalmente, nos países em que existe esse semipresidencialismo, vem do parlamentarismo e migra para esse sistema. No caso do Brasil, caso isso passe, vem do presidencialismo mudando, ou seja, a figura do presidente perde força. E aí a gente tem, vou pedir para colocar aqui na tela, para você de casa acompanhar como seria esse semipresidencialismo. Nós teríamos uma figura a mais. Além do parlamento, do presidente, existirá essa figura do primeiro-ministro, centralizado nele. O primeiro-ministro, ele vai ser o chefe de governo e o presidente, chefe de Estado. Alexandre, explica para a gente qual é a diferença dessas duas responsabilidades, chefe do Estado e chefe de governo. Vamos tentar ser um pouquinho didático com relação a isso, porque realmente é um pouco complexo. Vamos colocar que o chefe de Estado ele é um grande diplomata, né? Ele cuida das ações internacionais, da representatividade do Estado, né? Então, ele tem uma função importante, mas, de fato, ele não executa
o governo, que estaria nas mãos do chefe de governo, né? Esse sim é o chanceler, primeiro-ministro, o nome que se queira dar a essa pessoa, que pode, inclusive, ser indicado pelo presidente da República, mas que precisa do aval do Congresso Nacional. Então, é um parlamentar, né? Nós não temos essa experiência no Brasil, alguns países vivem sobre esse regime, França é um deles, né? Quando a gente vê o presidente da França, a gente imagina, olha, esse é o todo-poderoso da França, mas não necessariamente é ele que toma conta, não é ele que toma conta das políticas do país francês, é o primeiro-ministro, que pode ser destituído pelo Congresso a qualquer momento. Então, aqueles que defendem esse modelo, vamos dizer assim, semipresidencialista, eles têm como um grande argumento que a retirada de um primeiro-ministro é sempre muito menos traumático do que a retirada de um presidente por impeachment, né? E, do outro lado, aqueles que defendem o regime presidencialista puro, de que o presidente foi eleito pelo voto do povo, foi conhecido pelo povo, teve o aval do povo para poder executar as políticas, sejam elas de qualquer ordem dentro do país. Então, é uma discussão que ela não é nova, ela não nasceu agora, já existe dentro do Congresso projetos e estudos desde 2022, já estabelecendo, de repente, até essa cronologia que o próprio Igor colocou, de que seria implementada a partir de 2030, mas, logicamente, nós estamos falando de transferência de poder. Então, a gente estaria transferindo poder em um novo regime do Palácio do Planalto efetivamente para o Congresso Nacional. Existem alguns parlamentares que até já dizem que a gente vive já num sistema semipresidencialista branco, já que, por meio das contenções, de emendas e aprovação de projetos de interesse, dessa questão até mesmo do troca-troca, né, nomeação de ministros, essas coisas todas, já existe aí a questão de um semipresidencialismo ainda não oficializado. Mas, logicamente, de novo, é um assunto que está sendo colocado em pauta agora para discussão após o Carnaval, como efetivamente os parlamentares vão retornar às atividades. Doutor Alexandre, nos bastidores, o que se fala é que os parlamentares que apoiam essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, eles mesmos já sabem que isso não vai existir. Seria uma mudança radical demais no nosso sistema político. Mas que ainda assim eles querem dar prosseguimento nessa proposta, querem que ela tramite de fato no Congresso Nacional como forma de enfraquecer o presidente Lula. A avaliação é que eles estariam ali surfando nessa imagem do presidente que está bastante desgastada, a popularidade dele que deu uma caída. Então, eles querem aproveitar essa situação e a proposta para mostrar que o presidente Lula estaria fraco politicamente e prejudicá-lo nas eleições de 2026. O senhor concorda com essa avaliação? É positivo, sim, né, Zé? Nesse momento, existe um ditado importante na política que diz o seguinte: não existe vácuo no poder. No momento em que você vê um presidente mais enfraquecido, medidas como essa podem ser utilizadas, inclusive, para estabelecer uma relação de trocas muito mais favorável ao parlamento contra o executivo. E aí nós estamos falando da questão de uma reforma ministerial que está por acontecer, a questão ainda da liberação de emendas parlamentares que estão presas, muito também por conta do próprio Supremo Tribunal Federal, mas que tem aí uma questão, vamos assim, de simpatia do Palácio do Planalto, e logicamente, tudo parte de um tabuleiro, o tabuleiro do jogo político brasileiro, e, logicamente, já há pelo menos uma perspectiva, se esse projeto for implementado, que ele se faça antes por meio de consulta popular, um referendo ou algum instrumento do tipo, para saber se aí sim a população gostaria de ter uma mudança no seu regime. Mas, logicamente, nós estamos falando de um momento em que os índices de reprovação do governo são maiores que os índices de aprovação, e nós temos ainda aí uma grande crítica do Congresso Nacional com relação a essa questão da articulação política do Palácio do Planalto, do Executivo junto ao Legislativo, e, logicamente, por que não colocar mais querosene nessa fogueira, né? É o tal toma lá da cá.
Alexandre, muito obrigada por sua participação aqui no A Crítica Notícia. Nós conversamos com Alexandre Bandeira, que é cientista político. Agradeço também a participação do Igor Damasceno ao vivo, direto de Brasília, para falar sobre esses assuntos que podem seguir ou pode ser, de fato, só uma pressão em cima do governo Lula. A principal mudança seria uma figura de um primeiro-ministro, colocar a culpa nele, né? Rapidamente trocaria, evitaria tantos traumas, caso seja necessário. Há também o fortalecimento de um processo político, já que a gente teve 2 impeachments numa democracia muito curta, também dá uma diminuída no poder do Congresso, que já tem muitos poderes e poucas responsabilidades. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.